Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. O Virando o Jogo aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo. Você pode acessar no Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você acessa, compartilha o programa, manda sua mensagem, claro, sempre lembrando, dizendo de onde você está participando conosco, especialmente para a gente saber, né, por onde nós estamos chegando, onde nós estamos alcançando. Tem também o nosso YouTube. Você acessa youtube.com/RDCTV Digital e assiste o nosso programa. Ou pelo site, se você preferir, o site da RDC TV, que é o www.rdctv.com.br. E para participar conosco, você manda mensagem no nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa e da RDC TV, que é o 519-9815-9990. Repetindo para você anotar, para quem mora fora de Porto Alegre, coloca o 51519-9815-9990. Virando o jogo desta segunda-feira, que tem a honra de receber Antônio Bavaresco Júnior, Bruno Flores, Guilherme Paz e Thiago Rocha. Senhores, até coloquei aqui na nossa programação, né, nas nossas redes sociais, uma semana que para nós começou ontem, né? Porque futebol sempre começa no domingo. Ainda teve o Campeonato Mineiro no sábado, eu sei, mas é uma semana intensa, né? Finais de campeonato, Libertadores da América, começo do Campeonato Brasileiro, definitivamente a temporada que estava ainda andando, agora não tem mais volta. Os clubes têm que andar. E amanhã o Grêmio já tem uma decisão importante, né, Bavares? Amanhã não tem gregrê para dizer Gregório, como a gente diz no ditado, porque o Grêmio não pode ficar na dependência do Rosário Central, que sabe-se lá com que vontade vai jogar o jogo. É bem verdade que se o Grêmio ganhar aí, mesmo que o Rosário está eliminado, se o Grêmio não ganhar ele ainda está vivo, mas eu acho que o Grêmio não pode pensar nisso. Tem time, tem condições de chegar lá e ganhar do Libertad. É um time que não tem muita torcida, em termos não de time, mas em termos de popularidade, ele equivale ao São José aqui em Porto Alegre. É um time que realmente não tem torcida. Então o fator local não é uma coisa que vá fazer diferença. Tem a qualidade do adversário, mas eu acho que o Grêmio, apesar da dificuldade nos grenais, o Grêmio cresceu um pouquinho. Não apenas pelo título, mas eu estava analisando aqui em off, a gente conversando, achei assim o desempenho, principalmente duas coisas que me preocuparam muito no jogo contra o Católica. Mais até do que no jogo de Porto Alegre, na derrota. Foi assim, a falta de intensidade do time, a falta de ambição e o desempenho ruim dos zagueiros, do sistema defensivo em geral. Aí não só dos zagueiros, mas também dos laterais jogaram mal e tal. E achei no Grenal um jogo bem difícil, o Internacional impôs muitas dificuldades do ponto de vista assim para o Grêmio atacar, digamos assim, e resistir ao contra-ataque do Inter, que foi forte. E acho que o Grêmio saiu bem, os dois zagueiros saíram muito bem. O Guerreiro é um jogador difícil de ser marcado, entendeu? O Nico Lopes é um jogador difícil de ser marcado, provavelmente mais difícil do que qualquer atacante, os dois do Libertad, né? E ao mesmo tempo, o Grêmio conseguiu suplantar algumas vezes o sistema defensivo do Inter, colocando bola na trave, perdendo um ou outro gol ali. Quer dizer, se o Grêmio criar mais ou menos na proporção que criou no Grenal contra um adversário que eu considero inferior ao Inter, ele tem grande chance de ganhar o jogo mesmo fora. E o Libertad tem uma similaridade que o Bavaresco ressaltou, né? É uma equipe muito próxima do jogo do Internacional. Recupera a posse de bola e já faz ligação direta para a com menos qualidade. Com menos qualidade, logicamente, mas tenta essa função, né? Com o Cardoso lá na frente, com o Barreiro dos lados do campo, fazendo trocas de inversão. Então é uma equipe que vai exigir bastante. O que eu ainda sinto falta do Grêmio, eu particularmente, é de uma maior movimentação no terço final do campo.
Acho o Grêmio ainda muito estático e dependendo muito de jogadas individuais do Everton. Tanto que o Grêmio não conseguiu superar... Mas isso foi mais no segundo Grenal, Thiago. Eu estou falando dos Grenais. Não, mas eu acho que eu vi No nos primeiro dois. Grenal, me agradou justamente tu colocasse uma coisa verdadeira. Eu também achei isso. No segundo Grenal, principalmente, o Everton ficou praticamente só no lado esquerdo. Jogando fazendo jogadas Talvez uma individuais. orientação do Renato em Sim, função do perfeito. Zeca. Mas no primeiro Grenal, eu achei interessante a movimentação. Principalmente os 25 primeiros minutos. A troca. O Alisson trocar. Isso o Grêmio tem que fazer lá no Paraguai. Agora, nem tanto, aquela coisa assim, é estranho, né? Porque o Luan não dá intensidade porque tá mal, né? Pra corroborar com o que o Thiago tá dizendo. O Luan não dá intensidade porque tá mal. E o Jean-Pierre não dá intensidade maior porque ele não tem. Ele é um jogador, como diz o Gufo, nosso amigo. Grande Gufo, meu amigão. Pelas Tem que matemáticas tem- do Gufo ou Não, pelas não, palavras do Gufo? a palavra dele é dizer assim, Voltar a estar é um conosco jogador aqui. posicional. Posicional. Ele é um jogador... O Grêmio tem que aprender a jogar com ele. Ele não é, digamos assim, nem melhor nem pior que o Luan. Não vou Pra mim, analisar são tecnicamente, são completamente diferentes. Pá. Só diferentes. Para mim são completamente diferentes. Para a gente seguir nessa ideia, falando sobre o Grêmio, ver como é que o Grêmio está se preparando para esse jogo importantíssimo de amanhã. O Gui está aqui com a gente, preparou um material especial falando sobre o Grêmio. Claro, uma reportagem para a gente avaliar o tricolor que está se preparando para o confronto contra o Libertad. O Grêmio já está no Paraguai, onde enfrenta amanhã às 7h15 da noite o Libertad pela Libertadores da América. A vitória na última rodada da competição sobre o Rosário e a derrota da Universidade Católica do Chile para o Libertad deu sobrevida ao tricolor. Na terceira colocação do Grupo H com 4 pontos, está a 2 pontos do segundo colocado Católica. Faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos, o Grêmio depende só de si para chegar às oitavas. E uma vitória amanhã fora de casa pode facilitar o trabalho. E nós precisamos da vitória, porque só depende de nós. Então, sabemos que vamos enfrentar o líder da competição, mas nosso grupo está preparado, o professor Renato já conversou conosco, amanhã para conversar mais, e todo mundo está com o espírito aqui de trazer um bom resultado para Porto Alegre e poder já depender só de nós. Eu acho só, né, para a gente criticar como é bom um pouquinho, para ser o padrão, para não perder o costume, que o jogo tinha que mudar de data, né? O Grêmio não deveria jogar amanhã. Ou o Grêmio não jogava amanhã, ou o Libertad e Católica, ou o Católica e Rosário não jogariam na quarta. É um Isso jogo aí- tão decisivo que dá vida ou morte para as Pros 4 dois, né? equipes. Para os dois, né? Nos 2 jogos, né? Para as 4 equipes. O Libertad pode brigar pela melhor campanha do grupo. Então, gente, a gente é acostumado com jogos decisivos sempre no mesmo horário. Por que mudar agora? Na verdade, assim, a Comebol em si marcou antes, né? Eu acho que a Comebol não esperava talvez que esse grupo tivesse dessa maneira. Talvez amanhã talvez fosse para ser Libertad e Grêmio brigando Da pela liderança. primeira vaga, né? É que se há um entendimento que a classificação é definida na última rodada, tanto que a última rodada do grupo do Grêmio, os 2 jogos são no mesmo horário. Mas a gente Só sabe que não, eu né? vejo que eu vejo que tem que ser Mas essa antecipado. rodada é mais decisiva que a última. Não, eu vejo que a partir da quinta e sexta rodada, os 2 jogos têm que ser no mesmo horário. Independente da situação do grupo. Eu acho que é para qualquer Se tu grupo. considerar, né, Thiago, que, por exemplo, o Libertad já está classificado, e já Sim, está. já tá. E que o Rosário, os outros 3 estão vivos, tá? Só que, dependendo do resultado de amanhã, o Grêmio pode chegar na última rodada jogando por um empate. Ou seja, já quase que não é uma decisão. É uma decisão, óbvio. Sempre pode acontecer do adversário ganhar. Só tem um mas, jeito que o Grêmio mas o ser jogo eliminado, decisivo mesmo é amanhã. E o jogo, Perdendo não, os dois. o jogo- É essa rodada, não é o jogo. É os 2 jogos. Na verdade, eu vou dizer mais. Eu acho que o jogo decisivo para o Grêmio não é nem amanhã. O jogo decisivo é o jogo do Rosário. É verdade. Porque se o Se o Grêmio perder amanhã e quarta a Católica ganhar, acabou, né? Acabou. Não, esquece. mas- O Grêmio perder amanhã... A grande Não, questão- mas é que Mas não vai perder. essa é a única matemática Mas se o eliminatória, Grêmio né? É que- perde, o Rosário pode ganhar. É que amanhã o empate e vitória é a mesma coisa. Quer dizer, empate e derrota é a mesma coisa. Porque se a equipe do Católica vencer, deu, acabou. A única diferença A do única empate diferença e é- vitória é que se forem Não, dois resultados iguais... empate... Falasse empate e derrota. Empate e derrota. A única diferença de empate e derrota é que, se for empate, ainda o Grêmio não está matematicamente eliminado. Sim, dependerá Uma do resultado do derrota, outro ele dia. praticamente está Dá eliminado. adeus. Precisaria só a vitória, talvez, do Rosário. do Rosário poderia... Não, mas o empate sim. Um Não, empate dois também, empates, mantém igual, né? O saldo de gols do Grêmio não é um saldo então, ruim, né? matematicamente, ele não é eliminado amanhã, de qualquer jeito. Só com derrota. Perdendo... Não, nem com derrota.
Não, amanhã não, ele elimina na quarta. Sim, perfeito. Eu tô falando matematicamente. Perfeito, isso aí. Porque ele fica com saldo ruim menos jogar 1 assim, né? e o Católica tem saldo menos 2. Se o Católica perde, olha que coisa incrível isso. O Grêmio jogaria a última rodada, é difícil, mas por uma vitória simples, né? Se os dois perderem. Resultados iguais, para o torcedor entender, nos entender. Pois é, isso que é importante. Resultados iguais mantém o Grêmio vivo e dependendo só dele. Ou seja, 2 vitórias, vitória do Grêmio, vitória do Católico. Grêmio vivo dependendo só dele. 2 derrotas, Grêmio vivo dependendo só dele. Ou 2 empates, Grêmio vivo dependendo só dele. Mas se o Grêmio o que vencer... não pode acontecer, o que não deve acontecer, O Grêmio não é a ganhar e a Católica ter ganhar. um resultado melhor que o Grêmio, é isso. Agora Na verdade, ganhou não. já era, né? Não, na verdade não, né? Por exemplo, se Até o o Grêmio empate se o já Grêmio perder e a Católica empatar, ainda tá vivo. Tá vivo. A grande circunstância é, não pode ocorrer o Grêmio não vencer a partida e a Católica vencer. É, isso elimina o Grêmio. Existe alguma possibilidade matemática, eu pergunto porque eu honestamente não sei, de o Grêmio jogar pelo empate na última rodada? Sim. Se Sim, o Grêmio vencendo amanhã. Se o Grêmio vence e a Católica perde, o Grêmio joga pelo empate. Isso aí. Mesmo com o Rosário fazendo 4 pontos. Mesmo com o Zaro fazendo 4 pontos. Tá. Porque o Grêmio vai a a 8. 7, né? O Grêmio vai a 8 daí. O Não, Grêmio tem obrigatoriamente 4 não, mas agora, amanhã, se o Grêmio vencer, vai a 7, é isso? É, sim. Aí mata o Rosário. Daí vai por a isso, 8. Entendi. Empatando, né? Assim, parecia impossível de o Grêmio classificar até a última rodada, né? Agora já não parece tão impossível assim. É que Até deu o- uma combinação, né? O parecer impossível era justamente porque precisava o Grêmio se ajudar e na Libertadores não vinha fazendo e precisava da ajuda do Libertad ainda, né? E conseguiu, então tudo se encaminhou já. Pós-jogo contra o Rosário menos para Central, melhorar. o Renato foi perguntado sobre a necessidade de buscar a vitória no confronto de amanhã. Ele disse, olha, não com essas palavras, claro, olha, a vitória nem sempre é essencial se a gente tiver o resultado positivo do Rosário contra a Católica. Um empate amanhã dá tranquilidade para o Grêmio decidir em casa. Pois é, Mas- eu sou da tese que... Não, na Mas verdade agora não dá, vencer porque tudo, se né? der uma vitória da Católica... Não, o Rosário ganhando dá uma Ah, tranquilidade, sim. o Grêmio tendo um empate para Ele decidir não em pode casa. depender do Rosário, que é O problema Mas- todo é depender do Rosário. Não, mas o Isso aí Rosário, também. é bom que se diga, posso estar enganado, mas acho que ele não perdeu em casa ainda, na Libertadores, ou perdeu? Não, Empatou porque com só o tem um Grêmio. jogo, né? Teve um Porque empate ele com o joga, Grêmio. ele joga os dois. Então, Mas tá. ele não, mas ele empatou fora de casa com alguém, não empatou? Empatou, não. Não, perdeu. ele só empatou com o Grêmio. Só empatou com o Grêmio. um ponto. Agora joga 2 em casa. O resto joga, ele perdeu tudo. Joga contra o Ele perdeu Católica. 2x1 pro Católica Isso. e perdeu... Pro Libertad Pro 4x1. Libertad. A grande questão é que também um resultado positivo de vitória do Grêmio jogando lá no Paraguai dá um novo ânimo dentro da própria competição, né? Onde o Grêmio conseguiu uma vitória diante do Rosário, mas ainda não conseguiu encontrar o seu futebol. O jogo contra o Rosário foi uma boa vitória, mas dentro das circunstâncias que o Grêmio, do futebol que o Grêmio vem apresentando dentro da competição. A gente sabe que o Grêmio Eu até pode acho que o Grêmio apresentar jogou mais. melhor os Grenais Concordo contigo. do que contra o Rosário. Fecho contigo. É que não dá para analisar o resultado, né? Lógico. Daí tu analisa, mas não ganhou, bom, mas tu tem que ver que o do outro lado tinha um adversário melhor que o Mais Rosário. qualificado, perfeito, perfeito. Agora, a dúvida que fica é tendo em vista que no Grenal, o empate do primeiro jogo era um resultado favorável, era bom pro Grêmio. Mas no segundo não era, no entanto Isso. eu acho que o Grêmio também jogou bem. É isso, e a minha dúvida é justamente essa, vocês manteriam a mesma base do Grenal sem nenhum tipo de troca, nada? O mesmo Absolutamente time eu nada. entraria. Nada. Eu tenho absoluta convicção, olha, o nosso telespectador, eu vou estar aqui na quarta-feira, tá? Então pode me cobrar, vocês estão aí, nos acompanham no Twitter e no Facebook e aqui ao vivo. Eu tenho absoluta convicção que o Grêmio vai jogar muito melhor do que jogou os outros jogos. Mas também pelo Da anímico. Libertadores, Pelo Mas eu anímico, acho que é né? pelo ano. Pela vontade. Não, mas Pela cobrança. Porque o Grêmio, eu falei aqui várias vezes também, tava faltando jogo pro Grêmio. O Grêmio titular tinha jogado pouco. O Grêmio jogou 17 jogos no ano, a metade só com titular. Esse é o terceiro jogo consecutivo da mesma Isso é equipe. importante, isso é importante. O próprio Jean-Pierre é um jogador que ainda está descobrindo. A gente viu ali o gol contra o Rosário, o segundo gol do Leonardo, uma jogada que tende o Jean-Pierre a aprender a fazer, ele pode repetir aquilo muitas vezes, porque ele é um agora- cara habilidoso. Só que ele não faz muitas vezes aquilo. Então, o entrosamento... Dos últimos 5 jogos, se a gente pegar a escalação recorte. do Grêmio, recorte dos últimos 5. O jogo contra o Rosário, os 2 clássicos, aí São eu estou Luís. contando esse jogo agora contra o Libertad. Os dois do também. São Luís, tu tá E pegando, tem não? do São Luís, que Um é do São o... Luís, que foi o 3x0. 3x0. É sem Luan já, né? Sim, São Luís, sim. então é o 5º jogo desse time.
Sim. É o 5º jogo desse time em sequência. São Só a Luís... diferença é o Tardelli, né? Isso. A aí o zaga Luís contra o São Luís, como é que tá? O Tardelli jogou contra o Rosário, se não me engano. Sim. Isso aí. Contra o São Luís, não. Contra o São Luís, não era o Alisson também, ou era o Alisson? Não era o Não Alisson. tenho certeza. É do Tardelli. Mas é a base. A base é a mesma, isso. né? Mudando ali só o lado Eu direito. duvido, eu né? acho que o Alisson ganhou a posição de momento. Não tenho nenhuma Acho que o dúvida. Renato não deixou dá jogo nenhuma... ali, né? Dá jogo ali. Dá jogo. Tá fluindo a jogada. O Alisson é o, assim... a só gran- fica bravo, mas é o Ramiro melhorado, né? Sim. Não, mas ele é muito Mas mais bem jogador melhorado. tecnicamente. Só que o Alisson tem uma... Mas o grande questionamento que me faz é quando o maior investimento do Grêmio vai começar a render, que é o Tardelli, né? O Grêmio fez de tudo pro Eu já Tardelli. avisei vocês aqui. O Grêmio não... Ano que vem? O Tardelli não pode Grêmio falar... do ano. O Tardelli não pode falar um ai do Grêmio. O Grêmio deu preparo físico pro Tardelli, deu tempo para se ambientar no tricolor gaúcho, deu oportunidades, colocou em qualquer posição, colocou centralizado, colocou pelo lado do campo, colocou como centroavante. Tá na hora do Tardelli voltar. Aonde ele investimento rendeu que o Grêmio melhor fez. foram alguns minutos, tá? E de alguns jogos, 3 ou 4 jogos. Sim. Na minha opinião, é na função de um ali, tá? Que hoje o Grêmio até não joga muito com um, ele joga com digamos, 2 volantes, os 3 ali trocando de posição. Né? Sim. Mas não é tirar o Jean-Pierre do time, mas é onde eu acho que ele pode. Mas aí, talvez, não sei se com falso 9, com outro tipo de jogador, porque... Mas pela característica do modelo de jogo do Grêmio, o Jean-Pierre ele ainda tem que fazer uma recomposição defensiva, Sim, coisa que o sim. Luan não fazia. Sim, nem pela o Tardelli. característica nem o Tardelli. Então acho que o Grêmio perde Tá um certo. pouquinho tendo o Tardelli Sim. nessa função por conta da recomposição defensiva. Lembrando que ele tem o Léo Gomes na lateral direita, o Alisson vem fazendo muito bem esse papel, melhor que o Ramiro fazia no ano passado. E que o Montoya E que o Montoya, não conseguiram e fazer. que o Marinho também, no caso, né, no começo do Campeonato Gaúcho vem fazendo. Então nessa questão, eu acho que o Tardelli ali centralizado ofensivamente é fantástico, mas defensivamente o Grêmio perde muito. Agora, a pergunta que o Thiago faz, pra mim tem resposta, né? Eu tenho a resposta, pra mim, ela palpita pra mim, na metade do ano. Pós-Copa Tardelli América. só vai jogar quando o Everton sair. O exemplo que eu tenho, sabe qual é? O melhor exemplo que nós temos? Marinho. O Marinho só jogou, ele levou 6 Mas meses. é que hoje não tem espaço pro Não, pro tu não Tardelli entendeu. também. Não, isso é outra coisa. Mas eu tô falando fisicamente. Sim, tu tá falando sim. futebol. Futebol do Marinho. Tu pode questionar se ele deve ser titular ou não, mas que apareceu o futebol dele. Inclusive ele foi titular na Argentina e jogou bem. E outra, Ele começou a jogada do gol do Everton. Então assim, o futebol do Marinho levou, né? Tu tá Claro. certo. 6 meses. E o grande Se clube não foi mais. fez um o pouquinho. grande clube não... né? Bom, mas eu tô descontando essa Não, questão. Não, eu digo porque o Marinho precisou que o Alisson saísse do time. Não, sim, também. não, tá, mas eu Além digo, mas aí disso, tu viu que ele claro, tava fisicamente mas bem, o driblando, que o chutando. É o que o Diogo diz, Precisa de ainda espaço. precisa Eu do concordo. espaço para entrar. E o grande clube precisa ter jogadores que não vão ser sempre titulares. Vem cá, o Palmeiras foi campeão, gente. Que é o caso do Marinho, Com né? um time que não era o time que jogava Libertadores. Eu não tô dizendo que o Grêmio tem que fazer a mesma coisa, mas vai acontecer daqui a pouco de tu ter uma escalação assim, ó, rapidamente, Até tá? acho que o Júlio Grêmio não tem muita César, coisa. Léo Moura, o Galhardo, Paulo Miranda, não sei quem, Galhardo. e o Juninho Capixaba, o Rômulo, Michel. o Michel, Tardelli, e aí, Marinho, PP e Viseu. E Viseu. Pô, esse Tassiano. time aí ganha ganha de uns 10, 11 times do Campeonato É Brasileiro. bem treinadinho, ganha até demais, eu acho. Até mais, talvez. Tu entendeu? Bem treinadinho, ganha até demais. Olha aqui, ó. Ceará, Fortaleza. CSA. Não, eu tô Goiás. com o time dos 10, 11, mas eu já duvido. Não, mas são 10, 11 que tu ganha de handicap pra tu usar Lógico, com certeza. esse time. Mas em certeza. casa, Não, em casa e o eu acho que Grêmio- ganha de e o- uns e o- até Bom, demais. teve time pior do que esse, ô Thiago, que ganhou do Flamengo Não, no ano lógico. passado, Não, em casa. E tem, Tá falando? e tem um Pior. detalhe, né? 2-0. Essa equipe do Grêmio reserva jogou bem mais que a maioria das equipes reservas Claro. que estão disputando. Só do Atlético os Paranaense jogou estaduais. mais. Que é o Que é do Sub-23, Grêmio. que não é nem É. reserva, é o jogador ainda da base do Atlético Estão se Paranaense. criando aí. O Atlético Paranaense, que foi muito engraçado ontem, né? Até pro pessoal pesquisar nas redes sociais. O atacante do Atlético Paranaense, o goleiro defendeu o Santos, né? Se eu não me engano, o goleiro Santos defendeu. E ele achou que tinha acabado. Tinha acabado, saiu correndo, comemorando, mas não tinha acabado, era a quarta cobrança, se eu não me engano. Foi o contrário de que aconteceu comigo no Granal. Olha que eu sou experiente. Eu Tu não tenho... sabia que tinha acabado no Não, do eu André? achei que não tinha acabado.
todo mundo saiu gritando, mas como, cara? O Inter não tem que bater mais um? Eu perdi as contas, cara. Pô, essa aí foi muito engraçada. E o Inter que saiu batendo, né? Por isso. E outra polêmica também foi ontem em Avaí Chapecoense, né? Se a bola entrou ou não entrou. Ah, pois é, cara, eu ainda tenho dúvida. Esse final de semana foi Eu achei que muito, não entrou. Foi muito polêmico, né? Eu conversei com o árbitro da partida, conversei com o Braulio. Daí ele falou que não vou te falar nada na rede social, bababá. Claro, foi. Mas, na minha visão, foi aquilo que fiz no jogo. Mas não. Não, eu acho que não dá pra condenar ele Não, entendeu? é Pela sempre decisão difícil. dele. Até o VAR, né? O VAR não ajudou, Bom, gente. tem muitas polêmicas, né, que envolveram o campeonato nas estaduais, as finais do campeonato. A gente, claro, vai falar um pouco sobre isso também na reta final do programa. Mas eu quero falar um recado para você que é do Banrisul. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc. Na volta a gente fala do Inter, que visita o Aliança Lima. E será que vai jogar tão fora de casa assim? A gente volta já. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Acesse o site do Sesc e viaje também você com tudo para, claro, aproveitar todas as possibilidades que o Sesc também tem. Bom, o Internacional joga na quarta-feira apenas, o jogo é contra o Aliança Lima e hoje pela manhã o capitão do Internacional, Rodrigo Dourado, concedeu entrevista coletiva. E o Guilherme Paz separou pra gente algumas palavras dele. O que tá esperando o jogo, né? É, porque eu tô bem curioso assim pro jogo de quarta-feira, mas vou deixar você falar aí sobre o que o Dourado tem para nos contar. E depois eu queria fazer uma pergunta justamente sobre o que eu citei antes ali, que eu não sei se o Internacional vai jogar tão fora de casa assim. Posso fazer uma outra questão então? Vai Vou lá. passar para quem fez a pergunta para o capitão Rodrigo Dourado, Bruno Flores, sobre a expectativa do jogo de Dourado, que o Internacional vai jogar um pouquinho, uma marcação mais alta, mas a gente confere aí na sonora de Rodrigo Dourado, capitão do Internacional. A gente já tem uma forma de jogar fora de casa, né? A gente sabe que o time deles vem bastante para cima lá, até porque vai estar bastante lotado o estádio. Mas a gente vai tentar fazer a nossa estratégia, né? Tentar adiantar um pouquinho a marcação no início do jogo para não deixar eles gostar muito do jogo e buscar um resultado importante para nós, que é o nosso objetivo. O Rodrigo Dourado que, jogando fora de casa, o Internacional tem o seu estilo muito próprio, né? Que é um contra-ataque. E ele falou sobre o Guerreiro, o Rodrigo Dourado também, a gente acompanha agora, porque essa é a minha dúvida, se vai ou não, né, jogar com apoio, porque querendo ou não, o Guerreiro é jogador do Internacional. Fala, Dourado. Vai deixar ele tirar foto, só ir lá, né? Porque vamos tentar sair pelo cantinho, deixar só para ir lá porque é um ídolo, né, do Peru, é um ídolo do país. Acho que muita gente estava esperando ele voltar a jogar, né? Não só pelo clube, mas pela sua seleção. E vai ser uma maneira de assistir ele de perto, né? Espero que ele consiga fazer um grande jogo, consiga fazer gol, assistência para nos ajudar. Porque, além de tudo isso que vai tornar o jogo, é um jogo difícil e a gente precisa desse resultado. O Internacional precisa porque quer ser o líder do seu grupo também no jogo contra o Aliança Lima. Mandar um grande abraço aí para o Márcio Martins Fraga, que está perguntando se o Arangues vem para o Internacional mesmo ou não. A gente pode falar um pouco sobre isso. Um grande abraço para o Sérgio Luiz Ritt, né, que tá brabo ali, mas calma, Sérgio Luiz Ritt, a gente tem um espaço para a nossa audiência. Tudo que você fala no Facebook está aparecendo também na nossa tela, aqui a Renata Simi está fazendo esse trabalho para a gente. Mandar um grande abraço para o Ismael Oliveira, que acha que o Grêmio tem que repetir o time para o Clássico Grenal, né? E um grande abraço também para o Vinícius Portes, dizendo que o Jean-Pierre vive a melhor fase técnica dele em relação ao Luan. O Jailson dos Santos, que está nos acompanhando lá em Jacobina, também participando conosco aqui no nosso Facebook. Internacional até me surpreende que o Inter vá a campo com o time titular contra o Aliança Lima. Mas eu não escalaria um time titular contra o Aliança Lima. É que muito dessa questão também passa um pouco pelo peso do Paulo Guerreiro, né?
Eu acho que interfere. Tendo o Paulo Guerreiro como centroavante titular, você tem que manter o restante da base da equipe, porque eu, na minha visão, Internacional ainda não está encontrando o modelo de jogo para jogar com o Paulo Guerreiro. Tu tem que dar mais dinâmica para esse time, mais entrosamento. Rodrigo Dourado, fora do treinamento ontem, treinou hoje normalmente, vai a campo também. Tu tem que testar, porque na outra semana, esquece o Campeonato Brasileiro, é a primeira rodada. Tu dá rodagem para os jogadores reservas nesse Campeonato Brasileiro. Foca na Libertadores. E nada melhor do que um jogo tão grande, em questão de torcida, que vai estar estádio lotado, teve até a troca de estádio, o Bruno fala daqui a pouquinho, melhor para o Internacional testar novamente esse time que não pulou as redes nos últimos 2 jogos. Ah, não sei, eu não... É que eu tenho a tese assim, ó, tu tem que disputar o que vale. Vale o quê? O jogo contra o Aliança Lima, a não ser assim, olha, o primeiro lugar do grupo. Bah, legal. A gente debateu isso aí na sexta-feira aqui, se faz muita diferença jogar o primeiro ou o segundo jogo em casa. Chegamos à conclusão que talvez não, dependendo do que tu consiga fazer jogando em casa ou jogando fora. E depois tem outra, as oitavas de final e dali em diante. É outra competição, não pode ficar arriscando. Por exemplo, e outra coisa vale para o Inter e vale para o Grêmio. Se o Grêmio se classificar, ainda mais o Grêmio depois de estar praticamente eliminado, teve um momento daquele jogo contra o Rosário que estava eliminado, ele vai crescer. E o Internacional, pelo fato de estar indo bem, também não quer dizer que não possa pegar um adversário. No outro pote vão ter grandes times. O próprio Grêmio. O próprio Grêmio. O próprio Grêmio, o River Plate pode estar, Boca o Palmeiras, Boca. Boca talvez, né? Não, Boca é o segundo É do o grupo segundo, agora. não, eu digo, mas dificilmente ele não vai ser o segundo, né? Depende Outra coisa, muito do e outra Ia coisa ser lindo assim, um Grenal na Libertadores. eu fico preocupado, por exemplo, com o próprio Dourado, que deu entrevista coletiva aí hoje. Ele foi perguntado, tu tá bem? Ah, eu vou ficar 100% ainda. Eu ainda sinto algumas dores. Vai arriscar o capitão do teu time no jogo contra o Aliança Lima fora de casa? Eu acho que tem razão. Eu acho que até acho que o Inter tem que jogar com os titulares para ficar mais tranquilo pro jogo contra o River. Mas aí é por uma questão de tabela, porque tem alguns jogos encrespados do Campeonato Brasileiro. O River ali. vale se tu for eliminar o River, porque caso contrário, jogar lá fora de casa no Monumental de Núñez, o que diferença que vai fazer? O Internacional está classificado faz 2 rodadas já. Mas daí é aquela coisa, é para eliminar o River. Só se for para eliminar. Para eliminar o River. Não, só se for para Não eliminar. pode o Inter, digamos, ter a chance de fazer o que o Palmeiras teve a chance, só que era o contrário, né? Ele precisava perder, né? Precisava perder. No caso do Inter é o contrário. Até melhor, né? Lógico. Porque daí tu joga por ti, né? Joga É meio por ruim ti. tu querer perder pro... Eu não sei exatamente sobre o que o Esteban Levetti está falando, sobre claro que o Nonato pode, mas, por exemplo, contra o Aliança Lima, eu não vejo nenhum problema de tu colocar o Nonato. Isso Mas aí, ninguém falou do Não, Nonato. eu tô tentando Aí entender eu- aqui o aí eu recado que ele concordo. manda, mas tu pode, não faz nenhuma diferença. O Internacional vai testar o Sarrafiori, para ver se ele tem tamanho, Tá, cara, mas estofo ou não. Aí eu concordo. O Patrick hoje, né? Desculpa, pode ir. Eu concordo com o Diogo nesse ponto, porque eu até acho que o Inter tem que jogar com os titulares, com a Aliança, para fazer resultado logo e ficar mais tranquilo para esse arranque de Campeonato Brasileiro com algumas equipes difíceis. Só que não precisa ser com todo o time titular. Por deve ser exemplo, o muito Rodrigo chato. Dourado. Por Deve ser exemplo, o muito Rodrigo chato. Dourado. Não, Diogo, tem uma tese Porque, que eu por ouvi exemplo, de um assim, amigo meu. Tá, tu vai entrar com o Edenilson pra quê? Pra suspender o Edenilson pra ele não jogar contra o River? Tá, ok. Deveria ter feito isso contra o Palestino, que o jogo tava ganho, o Internacional só precisava ele ter tomado um cartão no finzinho. Tá, não, mas o jogo não tava ganho, né? Tava ganho com 80, com 90 minutos o jogo tava ganho. Não, o Inter tu teve expulso o Parede no segundo tempo do jogo. O Tudo jogo bem, não tava ganho. mas o Thiago, com O Inter- 90, o Inter com não- 92, o Inter- com o Inter- 92, Mas foi dramático até O o Inter final. não se Tudo deu bem, cuidado, tudo o bem. Inter não se deu com cuidado na 92 partida. minutos do segundo tempo, com o jogo pra acabar, Bom, mas aí não tu vai tem- na cara mas- do juiz e fala qualquer Mas coisa e toma o cartão daí amarelo. não deu a circunstância. E se ele toma o vermelho? Daí fica suspenso né, quando for jogar contra o Diogo, River mas Plate tem uma ainda. coisa que tem que ser analisada também, Ah, o eu- peso do confronto. É, O não sei que Internacional tamanho vem tem de 2 Aliança empates Lima. contra o Grêmio, daí pega o Aliança Lima que está eliminado da Libertadores da América, é o último Na colocado. verdade, matematicamente ainda não. Desculpa. Falei matematicamente. Tá, não, tranquilo, tá certo. Não Mas tá, é que a minha desculpa. dúvida é a seguinte... Só que daí tu perde pra eles. E aí? Uns 3. E E, a aí? pressão interna do elenco do treinador. É que Depois assim, de uma derrota Não, de mas Grenal. o Guilherme tem razão. eu devo ser Isso aí. muito Ah, ingênuo, tu então. tem um peso. E Porque, a torcida? Cara, ninguém no outro dia, ninguém vai querer saber, por exemplo, o cara vai ver no noticiário lá do Jornal Nacional o resumo da Libertadores naquele dia, os caras vão botar Internacional. Digamos que tivesse acontecido. Ninguém vai saber Márcio que é Martins reserva Vai ser lá. reserva. O Márcio Martins Fraga, claro, ele diz assim, acho melhor forçar o terceiro
cartão do Edenilson agora. Eu Claro, também concordo. sem Deveria ter dúvida, forçado contra sem o Palestino. Mas ele vai fazer isso. Pra mim Talvez não deveria nem precise ter forçado, porque não se força cartão Não, amarelo. não. Poxa, Diogo. Mas Guilherme, talvez Porque nem não precise, cara. Ah, tem que Um ensinar o jogo futebol fora, pra tu vai jogo- cometer uma falta tática. Olha aqui, ó, eu Um vou jogo dizer, fora, o jogador pra que matar quer um tomar o cartão contra-ataque. amarelo, ele diz pro jogador que quer tomar o cartão amarelo. Pro árbitro. O árbitro. Diz mesmo. Ele diz pro árbitro, Diz. me dá um cartão. Mas pode falar uma coisa que tu faz no amador? Eu optava amador. Tu não dá o cartão. O cara arrebenta o cara no meio, Mas tu no, não dá o mas cartão. no profissional os Ele caras fica dão mais o brabo cartão. ainda. É assim, ó, eu sou da tese seguinte, é muito pior tu perder pra Chapecoense sábado do que um resultado de empate contra o Aliança Lima amanhã, na Sim, quarta-feira. Sim, Sim, mas daí é na a frieza, sim. Mas daí é a sequência, né? Tu perde o estadual, Já daí vem a volta onda. no Libertadores da América, que daí é o grande... Um empate com reservas, tá bom. Ah, não, empate tá Não, ótimo. O problema é que mas, vai botar os Diogo, titulares, vai arriscar. Sim, Diogo, mas o torcedor do Internacional, neste momento, não está pensando no Campeonato Brasileiro. Porque pensar no Campeonato Brasileiro é difícil, é um campeonato de 38 rodadas. E que não começou, Quando que você, não tem quando, nada, você, hein? quando você percebe, você já perdeu o Brasileiro. Porque vai passando as 38 É rodadas, isso. e você pensa, você pode recuperar, você pode recuperar, você pode recuperar. Quando vai estar na 30ª rodada, tu tá no 8º, não dá mais E pra aí tu recuperar. não pode correr o risco Eu- de eu perder 3 pontos para um time Eu fraquíssimo como o da concordo, eu Chapecoense. concordo contigo. Só que agora, o momento que vive o Odair, especialmente o treinador do Internacional, é um momento que daí a gente pode julgar se é certo ou não, mas é um momento que ele está tentando agradar o torcedor. Ele precisa recuperar a confiança do torcedor, ele precisa recuperar a confiança do torcedor que ele acabou perdendo, sendo derrotado no Clássico Grenal. E eu não estou entrando no mérito se foi merecido, se não foi merecido, se teve... Não, mas o Internacional perdeu o estadual, o Inter não ganhou o estadual. E em cima disso, o seu treinador precisa recuperar Mas essa acho que o confiança. que mais incomodou mas a só da torcida, Chape. o que mais incomodou a torcida, já que tu referisse o Grenal e a maneira como foi decidido, não foi nem o resultado, nem o, digamos, desempenho, que foi bem parecido. Mas foi uma coisa que eu falei aqui, que hoje eu ouvi várias pessoas falando a mesma coisa, fiquei até contente. Não vi sozinho. Foi o viés. O Internacional em nenhum momento jogou para ganhar do Grêmio. Nem quando jogou em casa. Então o que incomoda, só colocando em relação ao Odair, a torcida não tá braba porque ele empatou e perdeu nos pênaltis. Ela tá braba porque ele não tentou ganhar. Não, e pelas escolhas também, né, Bavaria? Bom, isso é uma segunda coisa. À medida que, por exemplo, o Camilo tem contrato para terminar agora na metade do ano. Por que tu põe o Camilo na final do Grenal? contigo. Porque o D'Alessandro tomou terminar. cartão Mas será que vermelho. não tem o dedo de alguém nisso? Vai terminar o não contrato dele. Tá, mas ele vai Thiago? botar quem? Mas não tinha o O D'Alessandro Sarrafiore, tomou cartão mas não tinha o vermelho. Sarrafiore, o Sarrafiore que vai agora entrar no jogo contra a Alianza Lima? Pois é. Tinha, não tinha? Tinha, mas não foi nessa Não, função que o Camilo pô. entrou, né? Também tem isso. Não, o Cara, Camilo, mas o Camilo entrou como lateral Grêmio direito, jogou uma com vergonha. O Matheus Henrique botou ele pra descer É os isso aí, pênaltis. é isso Por que aí. o Sarrafiore não poder ter... Mas eu não sou contrário à entrada do isso que eu tô Sarrafiore. falando. O que eu quero dizer, eu concordo com o Thiago, eu estou concordando. O problema é o seguinte, tem que fazer uma análise, o Internacional, não estou dizendo que vocês não estão fazendo, acho até que estão fazendo de uma maneira diferente da minha, Obrigado. é claro, e até melhor, mas o Inter tem que pensar no macro. A Libertadores já foi, já está nas oitavas. Já foi no bom sentido. Já foi, já está nas oitavas. O problema é o Campeonato Brasileiro. O ano passado, o Internacional foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro porque justamente perdeu jogos como o de sábado. Pra Chapecoense. Para Chapecoense, para o Sport fora de O casa. aproveitamento do Inter dentro de casa foi espetacular. Exato. 85%. E aí perdeu pra Fora de times- casa pra foi times que abaixo. estavam Mas claudicantes. a pergunta que eu faço é a seguinte, o elenco do Internacional nessa temporada É melhor. não lhe permite colocar uma equipe alternativa contra a Chapecoense, diferente do ano passado, que a equipe era Sim. um marasmo, Sim, mas era um sim. marasmo muito completo. Mas mesmo assim, tá, tudo bem, permite. Só nessa análise para Bavaresco, para você entrar, por que a gente não tem preocupação com o elenco reserva do Grêmio no final de semana? Porque a gente sabe que consegue. O do Internacional a gente tem dúvidas ainda. Porque o desempenho dos reservas do Lógico, Grêmio, o time na Internacional a gente amostragem, tem dúvidas. foi superior. Não, Mas o do Internacional tem que entrar, tem que jogar para ver se realmente vai aguentar o Porque, ano. Vamos lá, né? O planejamento feito pelo Grêmio é um planejamento muito mais consolidado, né? O Grêmio ele tem uma base de equipe titular e tem uma base de equipe reserva. Isso aí, que foi reforçada de um ano para o outro. Exato, não é só uma base do equipe Hoje o titular, tem Luan, alternativas no banco também. ironicamente, É ele é reserva. quase do time reserva. A minha dúvida É o que capitão. o time reserva do Internacional fez 2 grandes jogos contra o Caxias. São os 2 jogos contra o Caxias. Um grande jogo. O primeiro não foi um grande jogo. O primeiro não foi, ele primeiro escapou não de foi. perder. Tem o jogo O contra o segundo- Agoré também, O segundo foi... O segundo... que é um 2x0 que joga E o essa segundo segundo tempo do foi Grenal. da Segundo Alessandro. tempo do Grenal, jogando Com reserva. 10 contra 11.
Não, estou falando do segundo tempo do Grenal. Mas nós de criaríamos reserva. já diversas dúvidas. Quem é o centroavante do time reserva do Internacional? Sobes. Porque o Esquerda. Trellis vai embora. E o Pedro Lucas, né, Mas tá lá onde eu mandei Mas ele. e o jogo que tu poupa para Libertadores, tu não vai usar o teu primeiro reserva como titular. É a minha opinião. Tá, mas qual é o jogo que o Inter vai poupar pra Não, tô falando hipoteticamente, claro. Ah, que não. tá. Tô falando lá na frente, que vocês Sabe, falaram. é que a minha dúvida é a seguinte. Internacional e Chapecoense. Eu vou insistir nisso E a aí. Chapecoense que joga contra o Corinthians na quarta-feira, valendo vaga na Copa do Brasil Isso e aí. ganhou o primeiro jogo. É isso aí. Em Corinthians. Em Corinthians. A minha dúvida é realmente essa. O Internacional não pode voltar de Chapecó sem os 3 pontos. Não nesse momento. Se fosse em qualquer outro momento do Campeonato Brasileiro em que o Internacional tivesse mal daqui a Sabe pouco... quantas e a vezes o Chapecoense Inter ganhou da ascendente, Chapecoense ok. lá? Quantos? Acho que só amistoso, se não me engano. É, não tem tá, nenhum Diogo. jogo Não, só de ganhou vitória. Copa do Mas- Brasil. Então tá. 2 Copa a do 0 Brasil. lá. Foi a única vitória. E na questão também, se o time titular do Internacional vai domingo com um time totalmente titular e perde pra Chapecoense, e daí tu empata... Sábado, eu acho, né? Sábado. É sábado, É, 7 sábado. horas. Mas Daí não tu perde. empata... Não perde. A Chapecoense é horrível. A Chapecoense é horrível. Depende da circunstância. Olha, do ganhou jogo. do campeão A paulista. gente, a gente Não viu. é tão ruim assim. A gente É ruim. viu. A gente viu, põe o time titular contra o Novo Hamburgo pra mostrar e tal, e perdeu pro Novo Hamburgo em casa. Então, depende muito de como é que vai estar a cabeça dos jogadores também. concordo com o Thiago. A sequência É uma do- série de circunstâncias. Então, É Chapecoense, tudo bem. Flamengo, Palmeiras, Esse é o jogo problema. contra o River e Esse é o depois o problema. Cruzeiro. Esse Essa é o a Olha, sequência dele. é a Esse sequência é o que dá pra problema. perder todas e ganhar todas. Menos a Chapecoense. A Chapecoense é obrigada a ganhar. Tá obrigado a ganhar porque Com o o campeão, time titular. o campeão brasileiro de 2019 vai ganhar da Chapecoense fora de casa. Olha. Vai ganhar. É sempre assim. O campeonato de pontos corridos é sempre Ano passado, assim. o Palmeiras, eu tava puxando da memória, tá? Só pra te responder. Ganhou? Não ganhou. Ganhou. Em Chapecoense, acho que não ganhou. Foi 0-0, se não me engano, o jogo. Mas Não. tudo bem. Bom, não perdeu. Não perdeu. O ano passado o Internacional que queria ser campeão, perdeu. Tá, mas empatar não é bom resultado. Depende, Thiago. Depende da circunstância. Mas é que eu vejo particularmente Diogo, que com uma equipe... Hoje vale mais o quê? Vale mais o primeiro lugar do grupo A da Libertadores da América, que ele está praticamente garantido até com o empate. Pro Odair vale mais a vitória. Para o Odair, para a circunstância que vive o Odair hoje, o que vale mais que é a a minha vitória. te- é minha- Não é a classificação em primeiro É isso lugar aí, em eu segundo. sou muito ingênuo, O pra que mim o Odair vale não tá mais fazendo agora isso. é a Quer ver uma vitória. coisa? Eu quero... Só rapidamente eu vou colocar, eu sei Não, que o assunto fica à é vontade, Inter, tem tempo. Mas, não, eu sei que o assunto é Inter, mas eu não quero complicar, mas, por exemplo, vocês acham que o Grêmio contra o Santos, o Grêmio, de qualquer maneira, ele vai precisar muito do resultado contra O Libertar. depois? Católica. Contra a Católica. Tá. Eu tô presumindo que o Grêmio vai chegar vivo na O última Grêmio rodada. vai ser reserva contra o Santos. É isso que eu ia dizer. Tá? Aí é diferente a circunstância. Pois é. Internacional, o jogo com a Católica seria dia 1º de maio? Não, dia 3, né? Isso. Dia 4, eu acho. Porque depois, meio de semana é rodada do Brasileiro. Tem rodada brasileira. Não, dia agora. 8. Final Grêmio de e Católica, semana, dia 8. Meio de semana, final de semana, então na não precisa outra usar semana reserva. o Grêmio. O Grêmio vai ter 10 dias, cara. É. O jogo é domingo de manhã e o Grêmio joga dia 8, tá me dizendo? Não, Não, contra o Santos eu acho que está pela sequência. Pode ser. Não, mas aí acho que estreia não. do Brasileiro contra o time do São Paulo, o Renato vai querer ganhar, velho. É certo? Quem é melhor, São Paulo ou Renato? Claro, esse jogo aí. Mas o que eu estou ressaltando aqui não é nem... Então eu retiro o que eu disse, não tem nada. Não é que eu não esteja concordando com o Diogo na questão de o jogo contra a Alianza Lima não vale no aspecto de classificação. Eu até concordo com o Diogo, acho que não vale tanto. O que eu estou pontuando aqui é que para o Odair, especialmente pela circunstância de perder o título estadual, pela circunstância da maneira que atuou o Clássico Grenal, especialmente na Arena, uma vitória é importante para ele, Odair. Para, vamos dizer, a escolha dele de botar o Sarrafiore, de agradar o torcedor também com essa feita. Eu concordo plenamente contigo, Diogo. Se for para ponderar entre uma vitória contra o Chapecoense e uma vitória contra a Alianza, tem a menor dúvida a vitória contra o Chapecoense, para iniciar bem o Campeonato Brasileiro e até para se manter na próxima Libertadores da América, se o campeonato complicar. Só que é aquele pensamento, eu tenho que pensar no hoje antes de pensar no amanhã, e eu deve estar tentando pensar no hoje para se manter no cargo do Internacional. Então tá certo o Odair quando tira o Potker, coloca o Sarrafiore para testar. Perfeito. Mesmo precisando de vencer. Perfeito, ele tá certo. Eu acho. E mais, eu acho que essa é uma experiência Mas daí interessante. Agora falando taticamente. Aí a minha cabeça vai enlouquecer. Vamos falar um pouquinho taticamente, Diogo. Por quê? Porque ali, na minha opinião, o jogador que tem mais dificuldade de recomposição
É o próprio Sarrafiori. Ele não é um jogador... Ele é um jogador... Nem deve saber fazer direito. Ele não é intenso, ele lembra um pouquinho o Jean-Pierre, só que com característica diferente. Então ele vai ter... E o Inter tem ali no seu lado direito o ponto mais vulnerável. Eu não sei quem é o atacante do time Aliança. do Aliança que não ganha 10 jogos. Se tem algum atacante pela esquerda bom, mas ali desafio. É o problema. E aí então o Inter precisa trabalhar. É que o grande problema do Sarrafiori, segundo os relatos de pessoas lá do Internacional, né, é que o Inter teve que fazer também uma lapidação em cima do jogador, né? Mesmo ele chegando com uma idade aí que era, entre aspas, para já estar pronto, o Inter teve que desenvolver aspectos táticos no jogador. Sim, imagina Foi tipo o Damião quando começou, né? Teve que dar trabalho de massa muscular, então, até em razão disso, ele não acabou recebendo chances em 2018, porque não estava completamente pronto e o Inter queria ter o máximo de cuidado com o atleta. Agora, 2019 é um novo ano, o Sarrafiori vem apresentando um futebol muito interessante, ele tem uma característica muito, muito boa, né? Que é chutar a gol, né? Não tem medo de chutar a gol, ele chuta, ele arremata. Sempre na casinha. E o goleiro da Aliança Lima, com todo respeito, né? Então, tomou os 2 gols do Palestino, foi 3-1 ou 3-0, se não me engano. 3-1. Palestino e Aliança. Não, 3-0. No Peru. E 2 gols são 2 chutes de fora que o goleiro... O técnico do goleiro do Aliança Lima, que é o goleiro do Peru, né? O Galesse. Não é mau goleiro. Foi mal contra o Palestino, mas eu não acho mau goleiro. Ele foi bem contra o River, né? Muito bem contra o River. Pegou pênalti, a falha dele, é que esse é o problema do goleiro, na minha visão, não sou goleiro, mas o problema da falha do goleiro é quando ela interfere diretamente no gol, né? Que foi o que aconteceu no gol do River Plate. Que ele dá um tapa pra dentro, né? Bota a bola do Fernandes pra dentro. Bom, o Campeonato Brasileiro tá para começar, o Internacional tem esse jogo importante contra o Aliança Lima, né? Vale o primeiro lugar, né? Do Grupo A, importantíssimo, né? Para o Internacional, nesse momento, tendo em vista a Chapecoense no próximo sábado, estreia do Campeonato Brasileiro. Mas fique com esse recado. O projeto Conexão de Ideias trata-se de um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais, como a educação, a sustentabilidade, o bem-estar, a criatividade, a inovação e também a superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 cidades diferentes do Rio Grande do Sul. São mais de 88 horas de atividades com participação de palestrantes nacionais e internacionais. Para você ter mais detalhes desse projeto, que é uma iniciativa do FEComércio URS, do SENAC e do SESC, acesse o nosso site, o sesc-rs.com.br. Você acrescenta ali, se quiser, o Conexão de Ideias para ir direto para essa área, ou então, né, apenas ali o site do sesc-rs.com.br, aí você já tem a oportunidade de conhecer todos os detalhes sobre o Sesc. Vamos ao recado do Zafari, porque para começar bem a semana, você passa no Zafari. Para você começar bem a semana, você passa no Zafari e eu tenho certeza que você vai conseguir, claro, ter uma ótima semana. Mandar uns recados aqui que estão chegando no nosso Facebook, como por exemplo do Ronaldo Muniz, quando o Bavaresco falou sobre as opções da zaga do Grêmio, ele queria saber quem seriam as opções reservas do Grêmio nesse momento. Paulo Miranda e o Rodrigues. E o Rodrigues, que eu acho que vai... Tonhão, sei lá como é que ele vai acabar jogando o Campeonato Brasileiro, eu acho, o Rodrigues, né? Porque o Grêmio não contratou ninguém por enquanto. Mas eu acho que o Grêmio vai acabar contratando também, talvez, sei lá. Para metade do ano, né? Porque depois com a Libertadores, aí o Grêmio ou não vai ter reserva no Brasileiro ou não vai ter reserva na Libertadores. Vai esperar entrar a grana, eu acho. Eu tenho uma visão, né? O time do Grêmio para a segunda parte da Libertadores da América, se lá o Grêmio estiver, porque as oitavas de final são só depois da Copa América, ele vai mudar, olha, e de maneira graúda para a próxima fase. Vai mudar. Não sei se vai ter zagueiro, não sei se vai ter atacante pelo lado esquerdo e não sei se o Maicon vai continuar titular. Na verdade tem o atacante pelo lado esquerdo. Tardelli, né? Mas não tem o titular, né? Mas não é o Everton. Vai mudar. E não sei se vai ter o Kahneman. Eu acho que o time que termina o Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América é muito parecido com aquele que vai ser o Grêmio no segundo semestre. O que é bom para o Grêmio. Porque 30 dias antes da Copa América, os jogadores convocados
vão para suas apresentações oficiais. Então o Grêmio não vai ter mais o Kahneman, que vai para a seleção argentina com certeza, e o Everton, que também vai para a seleção brasileira, não tenho dúvida, para jogar a Copa América. Não, mas aí são só 2 rodadas, se não me engano. Mas são 30 dias de preparação, né? Não, eu sei que sim, mas eu digo assim, como a Copa América é no Brasil, eles vão parar praticamente o período inteiro. Sim. São só, se não, olha, posso estar enganado, o torcedor aí, o nosso telespectador, me pode corrige, ajudar. mas se não me engano, são 2 rodadas só que o Grêmio jogaria sem Kahneman e sem... Claro que depois quando volta, tem mais essa, digamos que eles não sejam vendidos, tá? Aí tem aquele problema que o Jeromel que ficou ainda um tempão, depois de voltar, até readquirir, porque às vezes É que daí vai começar a funilar, né? Vai que ser o Everton tudo será quarto- reserva, se for convocado, certo? Certo. Então E o ele vai Kahneman jogar não. menos. Kahneman não. Kahneman não, Kahneman vai O voltar... Kahneman vai ser titular, esse vai estar jogando. Eu acho que nenhum dos dois volta. Nem Não, o isso é uma Kahneman- outra coisa, aí a gente não tem como saber, mas mesmo voltando, ainda terá um prejuízo. O Kahneman voltará extremamente desgastado e o Everton E o outro sem jogar. sem ritmo, né? O que é bem complicado. Bom, a gente falou um pouco sobre a final dos estaduais, né? Muitos jogos que se definiram nesse final de semana aí, e especialmente nos últimos jogos, reclamações por parte da arbitragem, do VAR, né? Que é um debate insistente no nosso futebol, e sábado começa o Campeonato Brasileiro com VAR. Mas o erro mais grave... Todas as rodadas terão VAR. O erro mais grave que eu considerei não foi um erro pré-VAR, que foi o primeiro gol do Flamengo. O jogador em completo impedimento na frente do bandeirinha, mas ele não estava um pouquinho impedido, o No Gabriel Flamengo Jesus. e Vasco. Flamengo. Ele estava muito impedido, se é que existe Gabriel muito Barbosa. impedido. Estava muito impedido. Mas essa questão, E se aí eu não me não engano, tem o VAR não volta, pode porque interferir. depois que marcou a falta, o lance parou e aí é uma nova jogada, acabou. Certo. Não tem, como é, VAR, não tem nada. Tem como voltar na falta que foi marcada. O mais grave certamente foi esse, mas o mais Chamativo. absurdo, a coisa mais absurda dos campeonatos estaduais com final de VAR, certamente foi o Campeonato Mineiro, né? Sábado. Eu nunca vou esquecer a frase que o Diego Real, nosso comentarista de arbitragem lá da Rádio Grenal, falou: tem mais VAR do que árbitro. Tinha mais VAR do que árbitro. Tinha mais voada no VAR do que o Leandro Biso Marinho lá, que era o árbitro principal. Foi uma vergonha. Né? O grande problema Teve um do lance. VAR aqui no Brasil, né, é a falta de preparação e planejamento. Mas isso né? vai se adequar, eu acho. E cultural, né? Não, mas eu nem digo isso. Bavaresco, a preparação para o árbitro de vídeo aqui no Brasil foi um DVD de 3 horas. É verdade. Então não tem como a gente querer que dê o resultado É como imediato. dirigir só fazendo o simulador. Ou que o resultado seja bom nas primeiras rodadas com esse tipo de preparação. A gente cita exemplo de outras ligas. O campeonato alemão demorou 1 ano para implementação, tendo 2 jogos por rodada, o árbitro de vídeo sem a interferência dentro do campo de jogo. Sim. Campeonato italiano, a mesma coisa. Que é ruim, que é um dos mais fracos da Europa. Campeonato português também passou por período de testes. Aqui não, aqui a gente vai implementar porque foi definido no Congresso Geral 2 meses antes do início da competição. E o que se dizia que não tinha condições. E o que foi estruturado é um DVD de 3 horas para arbitragem. E em todas essas questões, Thiago, a gente tem que sempre lembrar que o árbitro no Brasil ele não é profissional, ele tem uma outra carreira fora os campos, então ele é um professor de educação física, ele é um funcionário público, e essas questões, o treinamento dele, nas férias dele, sabe? É tudo tumultuado, as pessoas deixam de daqui a pouco ganhar um salário para ir fazer o curso de árbitro de vídeo. O documento do médico, o atestado do médico que comprovava que o Jean-Pierre Lima não tinha condições de apitar a final do Campeonato Mineiro, eu não tenho nada contra o nosso sistema público de saúde. Eu sou usuário do sistema público de saúde, né? Mas o Jean-Pierre Lima é um profissional que ganha bem, porque os árbitros ganham bem. Depende. Né? Depende. Mas ele sim. O CBF no estado tem 4 que ganham bem, o restante não ganha. Mas ok, mas é o caso Ele dele, sim, ele está citando O que eu quero dizer é o seguinte, é curioso, ele não consegue ter ele não tem um médico da federação. Não tem. Ele não se consultou no médico da federação. Que é um absurdo. Se eu não me engano, o Aí Luiz tem que Flávio... lembrar o Não sistema ganha único. tão pouco que não possa pagar um médico. O irmão do comentarista da Sport TV, que é árbitro também de São Paulo, Luiz Flávio De Oliveira. de Oliveira. Agora eu não sei qual que é o irmão, eu confundi. Um deles teve Luiz uma Flávio lesão. O Paulo César é o comentarista. Tá, o Luiz Flávio é o árbitro. árbitro. Sim, o Luiz Flávio se lesionou. Quebrou a perna, né? É, Quebrou 6 a meses, 8 Faz meses tempo, parado.
sabe, sem demanda, a fisioterapia por conta dele, os atestados por conta dele, ficou sem trabalhar nos 2 serviços, na profissão que ele tinha também, tudo por conta dele. A federação nem um dia chegou, ó, toma aqui R$1.000. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. E aí o Thiago faz uma análise para mim que é perfeita, que é, e a gente vai dar mais trabalho para esse tipo de profissional. Né? É que a gente tem que, para resolver o árbitro de vídeo, desculpa, Thiago, no Brasil você arruma primeiro a base do sistema, tu arruma os árbitros para depois implementar. O que me leva a crer que possa haver algum tipo de resolução, pelo menos pelo discurso que é dado e pela pessoa que é a entrada do Gaciba e pelo que ele vem declarando em entrevistas. Uma das declarações que ele ressaltou é a questão da regularização da profissão de árbitro de futebol para ter aí... O problema é quem é que vai assumir essa bronca, mas tudo bem, é a ideia do Gaciba. E outra, né, a ideia dele, segundo a entrevista que ele concedeu aos canais Fox Sports, é montar 2 quadros. Um quadro para o árbitro de campo e um quadro para o árbitro de vídeo, para não ocorrer o tipo de confusão que ocorreu claramente no Campeonato Mineiro, onde tinha um árbitro que era de um patamar, que era o Leandro Pedro Voaden, árbitro que já foi da FIFA, e um outro árbitro que estava dentro do gramado, que era o Leandro Bizio Marinho, que era de outro patamar, que era um árbitro do CBF, um que chegou à carga máxima do futebol mundial e o outro que ainda estava buscando o seu espaço. Teve um lance muito curioso, teve um lance muito curioso num arremesso lateral que favorecia o Atlético Mineiro e o Edilson dá uma pisadinha de leve, tranquila no Ricardo Oliveira. Sim, na perna, né? O árbitro de campo não viu esse lance. Ele estava olhando para o outro lado, o assistente estava olhando para a bola e o Voaden diretamente fala amarelo para o Edilson, sem consultar nada. Daqui a pouco, não pode, daqui a pouco o árbitro vai lá, faz o sinal do VAR, vê a característica da jogada, porque é diferente para o Voaden, que a gente conhece o Voaden, era amarelo. Lembrando que não tem protocolo de VAR para cartão amarelo, né? O que é mais bizarro. Mas tudo bem, também é a questão da adaptação, eu acho que a gente está falando muito sobre isso. Na verdade, não é só para cartão vermelho, para transformar amarelo em vermelho ou vermelho em amarelo. Ou então, mas ali, nitidamente... O que pode acontecer, e que é o lance do André no Clássico Grenal... Mas o juiz deu o amarelo antes do VAR, né? No caso do Grenal. Sim, mas é o caso do André e é o caso do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. O árbitro de VAR chama para dar vermelho e ele dá o cartão amarelo. Mantém o cartão amarelo. Mantém o cartão amarelo. No caso dos dois casos. Dos dois, do André e do Cristiano Ronaldo. Ele já tinha dado pro Cristiano também. Exatamente, então é importante. Agora, só pra gente encerrar, eu sei que o campeonato... Perdão, eu sei que o programa está acabando e os campeonatos acabaram. Vocês viram algum grande time nesses estaduais que jogou alguma coisa muito acima da dupla Grenal? Eu vi um. Não que jogou mais, o Cruzeiro, mas que jogou quase a mesma coisa, o Cruzeiro. Cruzeiro. Fora isso, ontem... Assim, mas o Cruzeiro, tudo bem, mas eu ainda... O Cruzeiro é o único invicto do Brasil, né? Não, eu tô falando só das finais agora. Sim. Mas eu ainda fico... Conseguiu ser surpreendido pelo Atlético. Eu ainda achei o Cruzeiro abaixo do que eu esperava. Eu achei que ia ser... Claro, eu sei que tem rivalidade, eu sei que enfim. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, ano passado a diferença do Grêmio para o Inter era mais ou menos a do Cruzeiro para o Atlético. E o Grêmio, no Grenal, precisou ganhar, foi lá no Beira-Rio, ganhou, foi jogar em casa, meteu 3-0 e decidiu o confronto. Isso o Cruzeiro não fez com o Atlético. Então, essa superioridade do Cruzeiro com o Atlético, eu esperava mais. Mas também não me iludo, porque é o estilo do Mano. É o estilo do Mano. Bom, senhores, o programa de hoje está chegando no final, a gente está chegando na reta final. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco e desejar, claro, também ao Bavaresco como é que tenha o coração mantido na boca, né? Se Deus quiser. Porque o jogo certamente aí vai ser muito difícil. Quarta-feira, então... Estamos aqui firme e forte. Vamos ver exatamente o que vai acontecer. Bruno, muito obrigado. Guilherme, Thiago também, virando o jogo dessa segunda-feira, estamos recém começando, né? Tem muita coisa ainda para você acompanhar conosco. Você fica agora, claro, na agradável companhia da Ali Clay e do Virou Moda. Quero agradecer a todos, desejar uma ótima semana e até a próxima. Um grande abraço, tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.